Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caderno de Tarô e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu embaralho os meus decks de tarô. Quando a gente fala deck, né, o que é o deck? É um conjunto de cartas, é o coletivo de cartas. Então o deck do baralho de poker são aquelas cartas do poker, o deck do tarô são os arcanos maiores e menores, ou só os arcanos maiores. Depende da sua forma de jogo, né? A gente tem o método europeu, o método simplificado e o método americano, que é a forma que eu utilizo. Mas eu jogo de todas as formas, tá? Eu jogo o método europeu, eu jogo o método simplificado. Então, assim, o importante é a gente abrir as cartas e se conectar. Então eu vou mostrar a forma que eu pessoalmente gosto de embaralhar meus decks de tarô para não danificar. Então faz mais ou menos um ano que eu não compro mais nenhum tipo de tarô, né? Mais ou menos um ano. E os meus decks eles são antigos, né? Então aqui eu tenho um deck de mais ou menos uns 2 anos, esse deck. E ele é metalizado, tá vendo? Então, dependendo do jeito que você embaralha o deck, esse metalizado ele vai sair, vai perder, né? Você vai estragar o seu baralho, principalmente esses que são metalizados. Esse aqui é o Tarô Illuminati, né? O Tarô Illuminati, então ele também tem, né, essas bordas douradas. Então, dependendo da forma que você embaralha, você vai perder esse dourado, esse diferencial da carta. O Tarot Illuminati, né, ou Illuminari, eu já fiz uma resenha, né, uma resenha não, uma carta a carta na verdade. Eu mostrei um pouquinho do livro, da caixa dele, e ele eu tenho desde 2018. No finalzinho de 2017 para 18, tem mais ou menos uns 4 anos, e eu utilizo ele, gente, quase todos os dias. Esse é o baralho que eu faço jogadas para mim mesmo, e eu tô atendendo algumas pessoas com ele, tá? Com alguns amigos, alguns clientes, eu atendo com esse baralho. Então tá vendo como ele tá super bem cuidado, ele não tá amassado, a carta tá retinha. Eu vou mostrar a forma que eu embaralho e as formas que tem pra gente embaralhar o tarô, tá? Esse aqui é um tarô um pouquinho mais simples, mas também ele de boa qualidade, é o tarô de Giovanni, né, Vanchetta. Ele é um prelúdio entre o tarô de Marsella, onde os arcanos menores do tarô de Marsella só tem símbolos, com o Rider-Waite. O Rider-Waite, todos os arcanos menores têm símbolos. No de Marsella, só os maiores, né, que tem uma imagem mesmo assim, e nos arcanos menores são símbolos. E nas cartas de corte, né, são os desenhos da carta da corte. Então, vou mostrar como embaralho. Esse baralho aqui é da editora Isis. Gente, eu tenho ele também faz tempo, vai fazer uns 3 para 4 anos. Parece que ele é frágil. Quando eu olhei pra ele, eu falei, gente, ele é muito frágil. Mas ele não é. Ele é um baralho, né, barato, acho que eu paguei R$ 50. Tem opção só ele vendendo, tá? Deve estar agora uns R$ 80. E ele parece que ele é de plástico. Não parece que é um papel, parece que é um plástico. Então esse aqui eu embaralho ele de todas as formas. Então, como eu embaralho todos os meus decks? Todos os meus decks eu gosto de embaralhar de lado. Se o deck for muito grande para embaralhar assim de lado, né? Eu vou colocando e tirando carta. E eu embaralho devagar, gente. Eu gosto de embaralhar ele para cima, né? Eu deixo ele retinho assim na mesa e vou pegando cartas e colocando e tirando cartas. É essa forma que eu utilizo, tá? Ou desse jeito, ou então desse jeito, né? A gente deixa ele de ladinho e vai embaralhando. Eu vejo alguns tarólogos que eles embaralham assim com muito vigor, tá? Não estou falando que está errado. Quem sou eu para falar do trabalho de algum tarólogo, de alguma pessoa, né? Então eles utilizam às vezes o mesmo método que eu, só que, né, no ódio, assim, baralha que as cartas pulam, as cartas dobram e derruba coisa na mesa. Eu não gosto de embaralhar assim. Eu embaralho com calma. Enquanto eu estou embaralhando as cartas, eu fico mentalizando a pergunta do consulente. Eu só embaralho quando a pessoa, né, que eu estou consultando, ele faz a pergunta. Então eu embaralho e vou mentalizando a pergunta dele, né?
pensando qual método de jogo, que abertura que eu vou fazer, se é uma abertura com 3 cartas, se é uma abertura com 4 cartas, com 5, Cruz Celta, Pélada, né? Nas minhas consultas, eu percebi que o método bom é a Cruz Celta, né? Ele responde muita coisa do consulente e às vezes é a única abertura que eu faço. Inclusive, vou mostrar aqui no canal como que faz a Cruz Celta, né? Passo a passo. Mas enfim, essa é a forma que eu embaralho. Tem outra forma que a gente separa, né? Em 2 montinhos, é estilo poker, que embaralha. Desse jeito, gente, o deck ele fica péssimo. Se o deck tiver aquela borda metalizada, estraga o deck inteiro, tá? A borda metalizada sai. Se o deck for frágil, só o fato de você dobrar assim, ó, pra você embaralhar, se o deck for muito frágil, ele vai empenar aqui no meio, onde você posiciona o dedo, tá? Então esse método assim é um método válido, tá? Ele é utilizado. Eu não gosto de fazer, tá? Embaralhar tipo poker, porque eu acho que danifica muito o baralho, mas muito mesmo. Alguns baralhos, eles dobram aqui no meio. Eles ficam todos marcados aqui no meio de você ficar dobrando para fazer esse método de embaralhamento. Então, esse método, tá? Para quem tá com um tarô caro, né? Para quem tem um tarô aí que tem um carinho pelo tarô, porque os meus tarôs eu tenho um carinho muito grande. Eu não gosto de embaralhar dessa maneira, tá? Então, embaralhar tipo poker, ele é bom? Ele é, né? Se a gente embaralhar assim, você vai perceber que vai misturar melhor as cartas. É um método, assim, válido, existe. Mistura muito bem as cartas, né? Só que não é um método que eu goste de fazer, porque eu acho que, né, machuca muito o baralho. Muito, muito, muito. Então, seu deck, se você atende muitas pessoas, ou se você atende somente a você, né, tá fazendo tiradas pra si mesmo, 3 semanas, gente, 3 semanas, sério, menos de um mês. A sua carta aqui no meio vai ficar marcada. Só se for um deck muito bom pra aguentar, mas embaralhar desse jeito, tá? Estilo poker, você vai tirar totalmente esse metalizado nas bordas. Essas cartas que tem esse metalizado, embaralhar estilo poker já era, tá? Ela vai tirar todo o metalizado. Inclusive, alguns tarólogos não gostam, né? Algumas pessoas não gostam dessa cor diferente, porque falam que ele vai sair. Mas o meu, gente, sério mesmo, eu não vou mentir, ó. Tem, sim, um defeito aqui, já saiu um pouquinho, mas eu tenho ele há 4 anos e eu uso ele muito, 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 muito. Então tá super bem cuidado. Eu atendo pessoas com ele inclusive, né? Atendo algumas pessoas com esse deck. E uma outra forma de embaralhar, tá? É você deixar na mesa e ficar assim, ó, espalhando as cartas. E depois você, né, deixa tudo juntinho para fazer a sua tiragem, para fazer a sua leitura. O que tá certo para embaralhar? O jeito que você quiser, tá? Se você quiser embaralhar estilo poker, ai gente, vou fazer de novo? Ah, não vou fazer não, que eu não quero estragar meu deck. Mas se você quiser, né, separar em 2 montes e você embaralhar, né, do estilo poker, não tem problema. Você pode separar em 2 montinhos e você vai embaralhar do jeito que você quiser, né? Quer embaralhar assim, né? Embaralha assim. Não tem problema. Eu não vou falar o que tá certo, o que tá errado. Eu não faço isso. Cortar ou não cortar o deck, tá? Você corta o deck assim, né? Cortar no meio, ou consulente. Cortar ou não cortar. Eu já li em alguns livros que indicam que pro deck ter a energia, né, do consulente, você pede para ele cortar em 3 montes. Então ele divide, tá, em 3 montes e ele escolhe um. Ah, eu quero do centro. Então você vai usar o montinho do centro para fazer a sua leitura. E eu já vi também, tá, em livros que falam que ele tem que cortar uma vez só com a mão esquerda. Ele corta com a mão esquerda
e você utiliza, né, esse montinho que ele cortou. O que que tá certo? O que você quiser. Se você quiser que ele corte em 3, corta em 3. Se você quiser que ele não corte, não corte. Quando vou atender uma pessoa de forma presencial, né, abro um leque com as cartas, né? Abro um leque aqui e peço para ele escolher a carta que ele quiser. Você pode pedir para ele cortar também no meio, ele cortou, né? Escolheu esse monte aqui de baixo. E é o monte de baixo que vai abrir as cartas, ok, né? Fazer tipo um lequinho com as cartas? Pode também. Mas o que eu faço? Eu embaralho, tá? No jeito bem delicado, para não estragar meu deck. Embaralho dessa forma bem delicada, para não estragar minha carta, não estragar meu deck. E depois que eu embaralhei, eu abro um leque com todas as cartas. E aí, dependendo da abertura, se é uma tiragem com 3 cartas, com 4 cartas, eu vou pedir para o consulente ir escolhendo, né, de forma aleatória. Eu acho que o leque, ele é muito bom porque a carta fica muito bem embaralhada, ó. Você pega a carta do meio, você pega a carta do centro. Então, é essa a forma que eu uso. Você pode usar a forma que você quiser. Se você não quiser que ninguém toque no seu baralho, que o consulente não toque no seu baralho, também tá certo, tá? Inclusive, a gente tem jogadas à distância, online, que através da pergunta que o consulente faz, ele já emana uma energia, né? Ele já tá interessado. O que eu gosto de quando eu vou fazer uma consulta à distância? Eu gosto de fazer em tempo real, tá? A pessoa faz a pergunta, eu peço para ela se concentrar, tiro as cartas e faço ou uma videochamada, ou então gravo o áudio no WhatsApp, mando foto, mas em tempo real. O que eu não gosto de fazer, a pessoa me faz uma pergunta hoje de manhã, tá? E à noite eu vou jogar o tarô para ela respondendo as mesmas perguntas. Eu acho que a energia da pessoa já mudou, ela já pode ter uma concepção diferente, muita coisa acontece durante o dia, né? Inclusive pra gente. Então eu gosto de fazer em tempo real, se for uma leitura à distância. Vou ficando por aqui, tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu queria saber como vocês embaralham as cartas, tá? Se é estilo poker, se é do jeito que eu embaralho, né? Tirando. Eu embaralho bem devagarzinho, gente. Caiu 2 cartas, é uma mensagem pra mim. 4 de copas e 3 de espadas. Uma mensagem pra mim que, que eu vou interpretar como uma coisa que eu perguntei. Então, como que vocês embaralham? Embaralham com calma, tá? Bem devagarzinho. Ou de forma bem vigorosa, tá? Eu só não embaralho de forma vigorosa porque eu amo meus decks e eu não quero perder eles por nada, que é uma coisa muito cara. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.